exceção. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Oh, Mãe de Deus, Rainha da paz, escute o filho seu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da paz, escute o filho seu. Quem sou eu? Foi do alto da cruz que o nosso Senhor Jesus disse que ela é nossa mãe. Do alto da cruz: filho, eis aí tua mãe. E desde aquele dia, ela se tornou nossa mãe, tua mãe. A paz de Jesus, o amor de Maria, a proteção do glorioso São José esteja com todos vocês. Estamos em Medjugorje, como vocês podem ver. E a gente não podia perder essa oportunidade de conhecer um pouquinho da história desse nosso querido peregrino de Medjugorje, José Carlos. Ele vai nos contar um pouquinho sobre a história dele, a conversão, como ele veio parar aqui nessa cidade que é um pedacinho do céu, essa cidade onde que todos respiram o amor de Jesus e o amor de Maria. E recomendar também a vocês que ainda não teve essa oportunidade de estar aqui, e você que não conhece. Então, obrigada, José. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de gravar aqui com esse dia lindo, as cores do outono. Não tá nem tão frio, ó. A gente só tá com uma blusa aqui. Não, nós estávamos preparados para pegar um inverno. Trouxemos várias camisas quentes. Touca, luva, tudo. Nunca esperava. À noite usa, né? O sol se põe, sim, aí a gente usa. Sim, mas nós estávamos preparados para poder enfrentar a neve aqui. Porque hoje, 16 de novembro, então assim, já iniciando perto do inverno. Já tá chegando e nessa época pode fazer bastante frio. Isso. Sim. Então, Zé, conta um pouquinho pra gente quem é o José Carlos. Bom, me chamo José Carlos, sou natural de Lorena, interior de São Paulo. Tenho 2 irmãos, meu pai e minha mãe moram no Brasil ainda. Cresci muito perto da Canção Nova, porque Lorena é ali do lado, Aparecida é um lugar muito religioso, minha família muito religiosa. Também fiz faculdade lá na região, sou formado em engenharia civil. Depois eu fui para a França, fui seminarista na França. E aí fiquei doente, saí do seminário, voltei pro Brasil e hoje acabei chegando em Medjugorje. Hoje, quando? Faz 2 anos e meio que eu me mudei para Medjugorje. 2 anos e meio. E como você veio parar em Medjugorje? Olha, que pergunta. Bom, Medjugorje tem várias pessoas que chegam aqui um pouco como eu. Eu vim sem esperar, vim com a mala para ficar 1 mês visitando meu irmão em Viena. No fim das contas, senti que devia vir para cá. E sem conhecer ninguém, sem casa para morar, me mudei para Medjugorje dessa forma. Lógico que tem toda uma história, né? Eu conheço Medjugorje desde que que a gente é muito criança, e me tocava muito ver, nossa, tem gente que ainda vê Nossa Senhora até hoje, todos os dias. E aí eu fui crescendo e eu comecei a ver um povo estranho falando de Medjugorje. Fim do mundo, fim dos tempos. Aí eu associei Medjugorje a esse tipo de coisa e falei, então não deve ser verdade. E não dei mais bola. Passou-se muitos anos, estava lendo um livro antigo, que nem era de Medjugorje, e tinha uma mensagem de Nossa Senhora. E era uma mensagem muito simples e me tocou muito. E aí eu tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudos na França. E aí, no meu coração eu disse assim, eu vou em Medjugorje. Me mudei para a França, e aí eu estava rezando o ofício da Imaculada, vocês conhecem o ofício da Imaculada? Sim. E
antes de virar a página, eu ouvi no meu coração uma voz que disse vem. Quando eu tava virando a página, né, a voz vem, era a imagem da Rainha da Paz, com a mão dela assim, parece que deu zoom na mão dela. E aí eu tive certeza que Nossa Senhora estava me chamando para vir aqui. Nessa mesma época, meu irmão foi me visitar na França, só que ele queria ir para Roma, ele não queria vir aqui em Medjugorje. E ficou sob minha responsabilidade comprar a passagem. Então eu tentei uma vez para Roma, não deu certo. Tentei a segunda, não deu certo. Aí eu Olha o falei, sinal de Nossa Senhora. acho que é para ir para Medjugorje. Medjugorje a passagem era mais cara, na primeira tentativa deu certo. O mesmo cartão, não fiz nada diferente. E aí eu vim para Medjugorje a primeira vez em 2012. Na época tinha aparição todo dia 2 com a vidente Miriana. Em Medjugorje, para quem não conhece, são 6 videntes, 3 ainda tem aparição todos os dias, até hoje a gente está gravando esse vídeo aqui em 2025, 3 estão tendo aparição todos os dias, e outros 3, não porque eles fizeram algo errado de maneira nenhuma, porque eles cumpriram a missão deles, eles param de ver todos os dias e passam a ver uma vez por ano até o fim da vida deles. E dentre esses 3 tinha uma que via também uma vez por mês, que Nossa Senhora vinha rezar com ela pelos que não conhecem o amor de Deus. E não só os ateus, mas também pessoas que estão na igreja e não fizeram uma experiência do amor de Deus. Nossa Senhora diz que o mal do mundo vem dessa falta de experiência do amor de Deus. E aí eu vim para a aparição da Miriana no dia 2, foi a primeira aparição que eu presenciei. Não presenciei assim, não vi sinais, não vi nada de extraordinário, me tocou muito até nessa primeira viagem eu ver a sobriedade de Medjugorje. Como Medjugorje é um lugar não tem é um lugar simples, Simples, né? simples, muito simples. Paz. Paz, tranquilidade. Você não vê ninguém assim gritando, você É, não vê não vê ninguém. É assim, é verdadeiramente fanatismo, né? isso, Não é não. Você fanatismo. vê verdadeiramente as pessoas. Paz. É. A palavra é isso, paz. E tudo é muito simples aqui, né? Os locais. E me marcou nessa primeira vez. Tinha uma mulher toda roqueira, cheia de piercing, tatuagem, e rezando. Eu achei aquilo tão bonito. Inclusive, uma vez, eu vou lembrando assim das histórias, eu vou contando que é muito interessante. Pode Uma contar. vez, a vidente Mária teve uma aparição. Logo pouco antes da aparição, ela viu uma pessoa vestida não de maneira muito adequada e ela julgou a pessoa. Quando Nossa Senhora apareceu distante dela. E aí Nossa Senhora explicou para ela que quando a gente julga as pessoas, a gente também se distancia de Deus. É a falta de caridade com o próximo. Medjugorje é cheio de histórias assim, E aprendizados. muito belas. E aí me marcou muito essa primeira vez. Você imagina a ansiedade para aparição, né? Sim, sim, sim. Ah, E aí era do dia 2 e eu e meu irmão, a gente passou a noite lá. 2 de março é frio, é mais frio que o começo de dezembro. E passamos a noite no local. À noite eu rezei ali no local onde Nossa Senhora ia aparecer, porque ainda não tinha tanta gente. E depois, no horário da aparição, minha perna começou a tremer muito. Eu fiquei muito emocionado, lógico, a gente espera esse momento. Mas era muito marcante a sensação. Eu tinha nítida certeza que estava chegando alguém muito importante. Eu não sabia quem, mas eu tinha nítida certeza que estava chegando uma pessoa muito importante. No momento da aparição, se faz um silêncio diferente. Não é um silêncio só sem som, é um outro tipo de silêncio. E aí dá uma paz maior. E quando acabou a aparição, eu fiquei bem pertinho da vidente. O rosto da vidente, ele brilhava assim, era nítido a mudança do antes e do depois. E aí essa foi a primeira vez, no mesmo ano eu voltei a segunda vez, depois comecei a vir mais para Medjugorje. Essa foi a primeira Medjugorje foi vez. te conquistando. Foi me conquistando. Foi a partir dessa mensagem que eu li lá em 2010, me tocou muito. E eu falei, eu vou em Medjugorje. Aí comecei a estudar mais, querer entender o que acontecia e comecei a vir naturalmente. Mas nessa primeira vez me marcou muito também. Me lembro de um dia eu estar andando do lado da igreja e um desejo muito grande de eu preciso ajudar o mundo a descobrir isso. Preciso ajudar as pessoas a descobrir isso. Porque em Medjugorje, quem divulga Medjugorje não tem uma grande emissora. É trabalho de formiguinha, é pequenas pessoas. Sim. Né? Não é uma coisa famosa. E o que acontece aqui é tão belo. Agora, o inverso, também tem muita gente que trabalha contra Medjugorje, que faz vídeo sensacionalista, que só quer falar de profecia, só quer falar de segredo, só quer falar de desastre, e tal dia vai acontecer tal coisa, tal dia vai acontecer tal coisa. Tem uma mensagem em Medjugorje, Nossa Senhora fala assim, não acrediteis nos falsos profetas que vêm e dizem, tal dia vai acontecer um desastre, tal dia vai acontecer castigo. Nossa Senhora diz, Nunca falou data. eu não vim anunciar castigo, eu vim anunciar a conversão. E se não vos converterdes, haverá consequências. Não porque Deus
quer castigar. A Deus não escolha é tem. sua. A escolha é nossa. E uma vez a vidente Miriana, ela viu o primeiro segredo e ela perguntou para Nossa Senhora: meu Deus, isso deve ocorrer? E aí Nossa Senhora disse: não é Deus que faz isso, é o pecado. A gente perdeu a consciência que os nossos atos têm consequência. Deus não é o faxineiro que vai arcar com os... A gente tem que arcar com o peso da nossa responsabilidade. Então, essa primeira vez me marcou muito, foi muito especial, e aí eu continuei vindo. E eu sempre quis divulgar mais Medjugorje. Depois eu entrei no seminário, fui seminarista, sempre ligado a Medjugorje, e queria divulgar, mas nunca... Sabe quando você faz as coisas e o negócio não vai para frente, você tenta, você tem um apostolado, vocês têm um apostolado hoje Sim. de Jesus das Santas Chagas, ele tá evoluindo, tá avançando, e eu começava e nada ia para frente. Aí um dia, eu perguntei para Nossa Senhora assim: olha, se a senhora quiser que eu divulgue Medjugorje, me dá um sinal, porque eu já tentei tanta coisa, não deu. No dia seguinte, uma pessoa de manhãzinha falou assim para mim: José, já que você conhece tanto Medjugorje, por que você não leva a gente até lá? Aí eu vi ali um sinal, falei: Sinal vou de Nossa criar Senhora. um Instagram para tentar reunir pessoas para ir para Medjugorje. E aí me veio o nome, O Peregrino de Medjugorje. E eu criei o Instagram, depois eu fui ver alguns anos depois, no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Olha. E esse é curioso, essa coisa do número 7, que depois, na minha 7ª vinda a Medjugorje, que eu acabei me mudando para cá. Mas tem toda uma história também. Desculpa, viu, gente? Começa a Pode falar. e vou indo sem Pode parar. falar. E a gente quer mesmo conhecer a sua história. E vou indo sem Então parar. você veio a primeira vez, aí ficou só algum tempo. A primeira vez eu vim com meu irmão, ficamos alguns dias, depois no mesmo Porque ano seu eu irmão voltei. é católico Também, praticante. e Sim, segue. sim. Ah, então ele veio, ele que te chamou. Não, eu que trouxe. Ah, você que trouxe seu Foi eu irmão. que trouxe Isso, meu você que irmão. trouxe Eu seu que irmão. trouxe Vocês meu iam irmão. pra Roma, mas Ele ele não queria queria e não ir conseguiu pra comprar cá. Não passagem. Aí queria vir pra conseguiu. Então aí você Medjugorje. que trouxe, Eu que vocês trouxe dois. meu irmão. Aí vocês vieram só pra passear, conheceram, voltou pro Brasil. E meu irmão hoje ele mora em Viena, se casou com uma italiana, tem 2 filhos. E a minha outra irmã mora em A Portugal. outra irmã E eu aqui em Medjugorje e meu pai e minha mãe no Brasil. no Brasil. Só tá meu pai e Tá minha mãe certo. no Então é Brasil. uma irmã, um irmão e você. E eu. Certo. O irmão que você veio encontrar com ele aqui. Você gostou, voltou pro Brasil. Nossa Senhora começou a te incomodar, o Espírito Santo te incomodar, que você tinha uma missão, que as pessoas precisavam conhecer esse lugar. E realmente, quando você vem em Medjugorje, você sai de Medjugorje, mas Medjugorje não sai de você. E não tem como você vir só uma vez. Você vai querer voltar sempre. Sempre. Aí depois você, na segunda vez que você veio, ficou ou não? Não. Na segunda vez eu vim com a minha mãe no mesmo ano. Me trouxe minha mãe e minha irmã. Depois eu vim uma terceira vez, eu trouxe um amigo. Depois eu vim uma quarta vez, aí eu organizei uma peregrinação. Era pra gente vir em 12 Aí começou a pessoas. sua missão. Então, seria a primeira peregrinação. Era pra gente vir em 12 pessoas, foi bem durante a pandemia. Precisou cancelar. E 10 dias pra peregrinação, um dos peregrinos fica doente. Era uma família, a família não pode mais vir. Depois estoura a guerra na Ucrânia, algumas pessoas ficaram com medo. A gente veio em 4. Mas a gente veio. E essa peregrinação foi muito especial. Que bom que a gente veio. Durante essa peregrinação, eu estava rezando na frente da igreja, tem uma imagem de Nossa Senhora, a mesma que está na colina. É um lugar muito especial para rezar também. E aí eu estava indo embora pro hotel, eu senti alguém me chamando. Sabe quando tem alguém te chamando e você fala, mas que coisa? E aquele incômodo. Aí eu fui dormir, sabia que eu não ia ver Nossa Senhora, mas alguém estava me chamando. Aí eu acordo de manhã, no café da manhã eu me dei conta. Nossa Senhora está me chamando para voltar em Medjugorje. E daí eu vim e fiquei 50 dias. Comprei a passagem de avião, fiquei 50 dias. Aproveitei para ir na França, porque eu fui seminarista na França e acabei ficando doente. Então seria o ano que eu seria ordenado padre. E aí eu fui na ordenação do meu colega de turma e de lá já vim para Medjugorje. E daí nesses 50 dias foi um pouco difícil, porque eu estava um pouco debilitado. Mas eu acho que Nossa Senhora me trouxe para eu sentir um pouco mais Medjugorje, para eu me ambientar. Por quê? E para ela te convencer a voltar e Ah, ficar em sim, a Medjugorje. vontade que dava. Eu tinha na minha cabeça a ideia de vir para Medjugorje e morar. Por quê? Eu fui seminarista na França, eu adorava o seminário, mas eu caí doente. Não conseguia comer, não conseguia andar, não dormia, fiquei 4 dias sem dormir e pedi para voltar pro Brasil. Quando eu volto pro Brasil, um mês depois a minha irmã se mata. E daí, só que um dia antes da minha irmã falecer, um amigo meu rezou por mim e ele falou assim:
Você vai voltar para a Europa, mas você vai voltar pelas mãos de Maria. E se o vinho era bom, ele vai ficar melhor ainda. Quando eu volto para Nossa, Medjugorje, que lindo. eu volto para Medjugorje no dia para morar no dia 30 de abril, o mesmo dia que ele fez essa profecia, 7 anos depois, Qual na 7? minha 7ª viagem a Medjugorje. Qual o número 7 do Nossa Senhora do Você Rosário? tem, você tem alguma coisa assim em relação ao número 7? Nossa Senhora de Muito marcante. Rosário. E aí quando eu chego em Medjugorje, aí aqui eu me lembrei dessa. Por que eu comprei Essa nessa profecia. data? Porque era o dia que era mais barata a passagem. Aí quando eu Aham. chego aqui, eu lembrei dessa profecia. E aí, vivendo experiências fortes aqui, um padre rezou por mim, um padre que me ajudou muito. Assim que eu cheguei para me confessar, não conhecia ele. Ele falou assim: daqui 7 anos vai acontecer tal coisa na sua vida. Ele não sabia nada do número 7. E falou isso. Já faz 2 anos. Agora tem mais 5. Tem mais 5. E aí, mas, né, esse assunto, eu fiquei doente no seminário, a minha irmã se matou, porque a minha família, a gente sofreu uma maldição quando a gente era criança. E isso no Brasil é muito comum, né? Sim. Muito Sim. comum, Sim. muito comum. As pessoas pensam que é brincadeira, mas está crescendo Não é. tanto isso com falsas religiões. E crescendo muito entre os jovens, por a curiosidade, o imediatismo. A Então, emoção que isso gera, né? e eles buscam na internet, se você buscar na internet, você acha isso com facilidade. Infelizmente, as pessoas querem tudo para ontem e estão buscando o ocultismo, feitiçaria. E, infelizmente, a consequência disso é desastrosa e é muito... Eu fui vítima, quem conhece meu testemunho, tanto que a gente sofre, as pessoas que são vítimas sabem o tão doloroso, tão horrível que é. E eu digo até que são 2 grupos que não tem dúvida, né, do que acontece no mundo espiritual, que realmente funciona. É o que faz e o que é vítima. E no Brasil, isso é muito tabu. Apesar da Sim. gente ter muita falsa religião, isso está crescendo muito, muita coisa que não leva a Cristo e que não vem de Cristo, não se acredita nisso. Sim. E quando você vai buscar ajuda, na Igreja Católica, nós temos muito pouca ajuda. Sim. Acha-se muita ajuda nos evangélicos. Sim. Mas na Igreja Católica, porque hoje a psicologia avançou muito, e que bom, eu faço terapia, muito bom, mas tudo é psicológico. Sim. Pra mim, eu tenho comigo, viu? Isso não é regra, não é lei, não foi nenhum exorcista que me disse. Tem suicídio por trás, tem alguma coisa ali. Então, José, você tá querendo dizer que a pessoa pecou, que a pessoa fez. De maneira nenhuma. É uma doença, assim como quem tem um câncer. É culpa da pessoa? Não é. Ou às vezes a pessoa fumou a vida toda. Tem vários motivos. É a mesma coisa, é uma doença espiritual e que precisa ser tratada. Depressão. José, toma um remédio, faz tratamento. Lógico que a gente vai fazer tratamento. Mas e a alma? Tá cuidando, tá tratando a alma, tá fazendo oração de renúncia. E uma coisa que as pessoas não falam e que pensa: ah, se é problema espiritual, eu não consigo nem ir na missa. Ah, se é problema espiritual, um sinal é que eu não consigo nem rezar. Aí que... Não é bem isso, É. não. O segredo tem coisa que é muito profundo. Precisa de muita oração para começar a vir para fora. Precisa insistir muito. E Nossa Senhora Medjugorje ensina que quando a gente reza, a gente precisa colocar intenções na nossa oração. Então, por exemplo, você está passando na sua vida por um momento onde tem muita coisa dando errado, muita coisa estranha, surge uma doença aqui, mortes desastrosas, problemas financeiros, problemas de saúde. Vai entregando para Deus, pedindo para Ele iluminar esse respeito e faça orações de renúncia no seu coração. Nunca dê ordem para o inimigo, a gente não é exorcista, a gente não tem esse poder. Faça orações de renúncia. E se Deus te permitir achar uma pessoa ministeriada em cura e libertação, uma pessoa que já tem mais hábito de trabalhar com isso, vai buscando. A gente precisa tratar nossa alma. E se envolveu com essas coisas que a gente falou, e que a gente não pode falar muito, porque no Brasil hoje tudo é motivo de problema, precisa dar uma atenção especial. Eu falo isso, a Gisele também falou isso, porque a gente foi vítima, minha irmã se matou. Eu fiquei 4 anos acamado, a minha mãe tinha que me trazer comida na cama. Eu tinha força para levantar, tomar banho, eu ficava exausto e deitava de novo. 4 anos. E eu fui em 10 médicos. 10 médicos, nenhum médico, todos os médicos disseram, nossa, eles diziam, você tem muita clareza sobre seus problemas, e eu tomava remédio, nunca fazia efeito. E aí, quando eu venho para Medjugorje, eu chego para Medjugorje, o que eu acho que vai acontecer em Medjugorje? Que eu vou Só ficar bem, cura. que eu vou ter paz, né? É. Primeira noite em Medjugorje, não durmo.
Primeiro mês de Medjugorje, não durmo. Não durmo, eu amanheci, antes eu ainda dormia 2 da manhã. Eu amanhecia acordado, eu vi o sol nascer. E dá E uma é horrível. angústia, é Eu fiquei horrível. 3 meses sem dormir nessa época. Sem dormir nada. E quando a gente vê 3 o sol meses. nascer, é uma Eu perdi angústia, né? 12 quilos, depressão, choro. Gente, 3 meses e amanhece, e você não dorme. E pensamentos de suicídio. Você É. planeja a sua morte, mas graças a Deus eu nunca tentei, porque eu tinha ainda minha filha pequena, o amor da minha mãe. E Jesus nisso, aí que foi a minha conversão Uhum, também. Mas é muito bom você falar uhum. sobre essa situação, porque tem muitas pessoas que não acreditam nessa área espiritual. Acham que Sim, é só ir no médico e tomar remédio. Não. É, Nós exato. precisamos cuidar da Sim, parte, como você falou, da parte espiritual, mas também tem também os médicos, mas você sim, precisa sim. olhar para esse lado também. Porque existe toda essa situação da investida do inimigo sobre a vida. Ele quer destruir. A vida, sim. ele quer destruir a E Ele vida. ele, quer destruir. e ele Ele vai nas veio. feridas, ele vai Sim, nas suas fraquezas, ele vai exatamente ali. As pessoas pensam que está muito associado ao pecado. Não, as Uhum. portas para o inimigo é o medo, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, falta de perdão. Além desses 4, o pecado, lógico, e também quando começou essa maldição na minha família, a gente era criança, então a gente era criança, a gente não tinha como se não tinha defender. tanta culpa a esse respeito. Mas o que eu acho que é muito o grande problema talvez hoje, a gente tem 2 extremos, ou aquele extremo, e eu fazia parte deles, viu? Eu também, Se alguém fosse dizer pra gente, sim. isso é do demônio. Eu fui seminarista na França, minha amiga. Me respeita. Você acha que lá no auge da sabedoria francesa, eu tô sendo irônico, viu, gente? No auge da inteligência francesa, eles vão acreditar nessas coisas? Eu não. Pra mim era tudo psicológico, psiquiátrico. Se alguém me dissesse aquilo um dia antes do que eu vou contar agora, eu ia falar, gente, essa pessoa é louca, preciso ir no psiquiatra. E aí, no Brasil, a gente tem 2 extremos. Ou não acredita e anula isso, ou um outro extremo também, né? Que é muito desagradável, Tudo coloca. tudo é o demônio. Não. Ai, Sim. nossa senhora. Isso. Irrita, né? Irrita. Tropecei o pé. Não. As coisas Perdi uma acontecem, coisa, é o demônio. Tive um não. roubo, é o demônio. Não pode dar poder, né? Também não é dessa maneira, Não, né, de gente? A jeito vida nenhum. humana tá suscetível a problemas, mas A tem doenças. a doenças. Em Medjugorje, é até importante dizer isso, teve uma pessoa que se matou. E perguntaram para Nossa Senhora, ela falou assim, ele foi dominado pelo demônio. Teve uma outra pessoa que tinha um problema psiquiátrico e perguntaram para Nossa Senhora se aquilo era espiritual. Nossa Senhora falou, não, ele precisa ir tratar num hospital próprio para doenças mentais. Então, tá vendo? Tem diferença. Tem que saber Nem identificar. sempre é, e às vezes. Agora, suicídio eu tenho comigo que por trás, lógico, a pessoa pode ter esquizofrenia, ela pode ter demência, alguma. uma coisa assim. Pode. Mas o suicídio é morte. O que o demônio mais quer atentar é contra a vida. Então é a morte, o suicídio. Então, daí eu tava em Medjugorje, eu fiquei 4 anos acamado, não conseguia trabalhar. Graças a Deus, Deus é tão providente que ele providenciou um trabalho que eu dava conta. Mas era incrível, eu conseguia trabalhar 3 horas por dia. Se eu trabalhasse 4 horas durante uma semana todo dia, eu precisava de um mês de cama para me recuperar. Mas era um mês na cama, um mês. Era 3 horas, não era Você não 4. usava água benta, nada não? Na época eu Nem identificou o que era. Fomos em alguns exorcistas uma vez ou 2, teve missa na minha casa, mas como os exorcistas explicam, quem estuda isso, existe camadas. Se esse espírito do mal, tá numa camada mais superficial, é mais fácil de libertar. Agora, se é uma camada muito escondida, precisa de muita oração. Igual aquele Jesus falava, esse tipo de demônio só sai com muito jejum e oração. Então depende, tem coisas que é mais fácil, tem coisas que é mais. E o demônio, ele gosta de ficar oculto, ele não gosta que a gente descubra a ação dele. Quando a gente tá numa missa, alguém começa a gritar e tal, não fique com medo. Que bom que essa pessoa começou a gritar. É bom, porque é sinal que o demônio está sendo obrigado a se manifestar. Sim. Então isso é bom. É. Não passa, fica tranquilo, não passa. Ele não vai te atacar, não vai. O que pode passar é relações sexuais fora do casamento, que aí pode ser que contamine, porque é uma relação muito íntima. Mas fora isso, não passa. É porque é um só, né? Porque carne, é uma união né? muito União íntima, carne, né? São 2 unidos na mesma. E aí eu tava aqui em Medjugorje e eu vim pra cá, eu queria entender o que eu tinha. Porque eu já fui em tanto médico, e eu me lembro que eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, eu fui ali na grama, escrevi num papel
paz. E deitei no chão, chorei e levantei assim para Nossa Senhora, paz. E chorava, né? Porque eu tinha muito tormento na cabeça, muito tormento, muito tormento. Eu não tinha um momento de descanso, não tinha um momento que eu estava bem. Curiosamente, nesses anos, o único lugar que eu conseguia me sentir melhor era na capela, no Santíssimo, ou rezando o rosário. Porque minha mente era assim, eu rezava o rosário, era como se ela calma, né? Tomava um rumo. Só que quando eu ia na missa, eu sentia muita vontade de vomitar, minha cabeça rodava, rodava, rodava. Só que assim, eu já tava tão mal que hoje falando, parece que é muito evidente, mas não era evidente, porque também se eu fosse numa pizzaria com muita gente, eu também me sentia mal. Depois eu descobri que às vezes isso é sinal também. Às vezes eu ia numa loja, em shopping, são lugares que passa muita gente, passa também contaminação, eu me sentia muito mal, muito mal. Quando eu me lembro de uma loja que eu tava na minha cidade, eu passei tão mal, era tanta informação na cabeça. E daí, rezando muito em Medjugorje, muito, 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 eu fiz a novena da Rainha da Paz. Eu parei tudo, falei, não, eu vou parar tudo pra fazer essa novena. Por quê? Pra minha velocidade, parar tudo era parar as 3 horas de trabalho por dia. Ou eu trabalhava ou eu rezava. Então eu falei, então eu não trabalho, só vou nos terços da igreja, rezo, fico na missa e participo da adoração depois, às vezes veneração da cruz. E fiz a novena certinho. Antes de começar a novena, Deus falou no meu coração, vamos abrir a caixa de Pandora da sua família. Eu não sabia o que era Pandora, eu fui pesquisar no Google o que é Pandora. Caixa de Pandora é de onde saem todos os desastres, segundo a mitologia grega. Ah, entendi. E aí, Deus foi me lembrando algumas pessoas que fizeram mal para minha família, foi me lembrando, e eu fui rezando muito para essas pessoas. Graças a Deus, perdoá-las não foi uma questão difícil pra gente. A gente já tinha trabalhado esse perdão antes. É porque a falta de perdão também é uma brecha. Você também precisa perdoar e se perdoar. E a gente em casa, como já era cristão, não guardava mágoa, procurava sempre perdoar. E aí depois, quando chegou no dia 25, que é a festa da Rainha da Paz, eu achei que o quê? Que eu ia me sentir bem, né? Sim. Você não concorda? Claro. Eu rezei eu não merecia, eu me senti 9 bem. dias de novena. Me dediquei. Aí chegou. 9 dias. Sendo que são anos e anos, E aí eu fui anos na de colina problema. rezar. Fui na colina rezar, passar a noite em vigília, né? Fui É o esperando nosso que eu pensamento, ia né? até ver Nossa Senhora, eu achei. Eu mereço, né? Mereço. Um grande presente que Fiquei Nossa Senhora 9 poderia ter dado dias. pra você. Vocês querem saber o que aconteceu ou melhor Quantos não falar? anos você tinha? E foram 9 Foi dias. 2023 agora. Não, tinha uns 20 e poucos anos. Quem dera. E aí, o que aconteceu? Começa a rezar o primeiro terço do rosário, começa a ver os pecados da minha vida. Nossa. Filme da vida. Depois o segundo terço, outros pecados. O terceiro terço, mais pecado. Eu fiquei arrasado. Não acredito. Eu rezei tanto pra estar aqui rezando e vendo meus pecados. E aquela dor. Até pecado que eu já tinha confessado, pecado que eu não tinha nem consciência. Eu vi muitos pecados contra a caridade, que eu tratei mal as pessoas, que eu não tive E você não tinha se delicadeza, confessado. que eu não tinha nem consciência. né? Isso é muito bom você falar, que às vezes a gente Uau. pensa que só os pecados que a gente precisa confessar são esses pecados assim mais graves. Uhum. E olha só o que Nossa Senhora te mostrou. Até a questão de você tratar mal uma pessoa, É. a falta de caridade com outras pessoas, é um pecado. É. E às vezes a gente pensa que isso aí passa assim desapercebido. E a gente precisa relembrar e precisa fazer um grande exame de consciência para quando chegar diante do sacerdote para fazer a confissão, para você poder se lembrar e colocar tudo ali. Ali é uma grande libertação através da confissão. E eu não sabia o que Deus estava me preparando. Mas foi muito forte. Aqui em Medjugorje, muita gente tem essa experiência, porque Medjugorje, a especificidade é a conversão, né? E aí, uma semana depois, eu desci um monte nesse dia, mas eu andava assim, sabe quando você anda tão triste, eu andava Primeiro, devagarzinho. segundo, terceiro, todos os Todos os só 3. vendo. Haja pecado, né? Não, mas ô Zé, só pra gente finalizar esse assunto. O que você viu é igual aquela profecia de Garabandal, que em segundos você vê todo o seu pecado da sua vida, do qual você não enxerga? Porque eu tive isso em 2019. Não foi igual o seu, que você viu a sua vida. É, Não, eu fui vendo, foi vindo os momentos de pecado, os momentos específicos e uma dor muito grande, doía na alma. sim, muito. Doía. É uma dor. Fiquei sufocada. E aí eu desci muito triste, porque eu já não estava mais aguentando tanto tormento na minha cabeça, não dormi e tal. Então eu desci muito triste. Mas eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E na verdade, Nossa Senhora fez isso, foi a grande preparação. Ela estava preparando minha alma para o que eu precisava viver depois. E a gente não dá valor pro pecado. Não no bom sentido assim. A gente hoje
tem muita pregação Acha que isso não é moralista, pecado, né? O que acha que tem? não é Todo mundo pecado, faz, é normal. exato. E também tem muita pregação moralista que a gente, ai, mas de novo falando do pecado. Então, a gente não tô falando nesse sentido, viu, gente, de dar culpa. Não, esquece isso. Apenas no sentido que é uma coisa que faz mal pra gente, que nos adoece, que é a fonte de mal na nossa vida. Muito pior que uma maldição. É muito melhor 1000 maldições do que um pecado. Então, porque o pecado nos tira da Da graça de graça, Deus, da nos afasta presença de de Deus. Deus. E mesmo porque podem fazer 1000 maldições, mas se você estiver na graça de Deus, você está sob proteção, então não vai pegar. Tá sob proteção, mas é importante também frisar que não associem sempre ter um problema espiritual, desculpa eu Sim, sempre frisar isso, isso. ao pecado. Não significa Não, que a pessoa que tem um problema espiritual, que ela pecou. Não não. façam essa Mesmo analogia. porque até a gente está aprendendo isso no curso, né? Tem vários tipos, né? Que pode ser por malefícios, alguém que fez, tem várias causas, Pode não ser só o hereditário. pecado. Isso aí. Muita gente querendo dizer hoje que não tem nada hereditário. Tem, Superstição, a sim. gente também aprendeu Pode. isso, então. Tá. Daí, na semana seguinte, eu subo no monte. Nesse dia, eu rezei por 5 horas. E eu queria saber, meu Deus, o que eu tenho? O que eu tenho? Por que eu não consigo trabalhar? Por que eu passo tão mal? Muito cansado, passava mal. E aí, eu pergunto para Jesus. No final da minha oração, eu escuto uma voz que diz, é o demônio. Na hora, eu falei, até parece. Tô precisando de um psiquiatra. Nem dei bola. Mas não dei bola mesmo. Desci a colina. Aí eu passei, tem que ir no psiquiatra. Aí depois eu pensei, mas eu já vou no psiquiatra. Não preciso, como você vai procurar agora? Aí eu desço, né? Vou pra minha casa, olho pra Jesus na cruz e pergunto pra Jesus, Jesus, é o demônio? Nessa hora Jesus me fala o nome do demônio e eu vomito. Nossa. Aí eu falei assim, eu juro pra você, é uma coincidência, até parece, eu devo ter comido algo Às vezes é o estragado. próprio inimigo mesmo que vai colocando isso E pra gente também não o nosso acreditar nele. analfabetismo Isso, espiritual. exatamente. A gente hoje é uma geração de. Isso tudo a gente trata como lenda, como algo. Uma historinha. Não existe. São três mentiras que o demônio espalha e eu acreditei. Uma que ele não existe, outra que eu sou uma pessoa boa, ele não pode fazer nada comigo. E a outra também, assim, é algo que ele espalha muito. Não vou falar nem o nome do demônio, porque, não, você tem que conhecer o inimigo, que atrai, né? Não, gente, você tem que conhecer o inimigo para saber como proteger, como que ele age, e assim você vai proteger a você e a sua família. E daí, depois desse evento, eu vou ver meu irmão em Viena, e quando eu volto, tô na fila para confessar, tô na fila de um padre, de repente eu mudo de fila, vou para esse outro padre italiano que falava português, e aí o padre põe a mão na minha cabeça, ele fala o nome do demônio e faz essa profecia, daqui 7 anos vai acontecer tal coisa na sua vida. Ele não sabia nada do número 7, ele não sabia nada da minha vida. Muito menos o nome, né, do demônio. E aí, durante 7 dias, sem combinar, ele rezou por mim 7 dias. A gente ia todo dia na Cruz Azul, Deus mandou esse padre para me ajudar. 7 dias, e durante esses 7 dias começamos a ter eu comecei a ter as infestações na minha casa. Um dia eu tava deitado, parecia que 2 times de futebol subiu no teto da minha casa, mas eu já morava, não tinha nada em cima. Um dia de madrugada parecia que alguém pegou uma barra de ferro bem grande, tacou na minha cama e fazia pá, pá, pá. Isso aqui em Medjugorje? Aqui em Medjugorje. O que mais me chamou a atenção é que eu comecei a ter picado. Eu me deitava para dormir à noite, parecia que um bicho picava, mas era tão doído, como se ele pegasse um canivete enfiando na minha perna. E eu acordava cheio de ferida. Eu sentia muito no meu pé, parecia que enfiava alguma coisa no meu pé. E aí, o que eu fiz? Trocar o lençol, né? Vamos pôr o lençol no sol. Sim, vamos passar remédio no corpo. Ligar na tomada um remédio. Em vários lugares. Aí, essa pessoa analfabeta espiritual que se achava inteligente, água benta. Parou. No outro dia teve um pouquinho, joguei mais, aí acabou de vez. E aí teve outras, né? Não vou contar tudo. Eu tenho foto disso. E por um mês eu fiquei com marcas na perna disso. E minha mãe no Brasil tendo as mesmas coisas. Porque foi uma maldição contra a família. Aí o exorcista explicou que quando é assim, Deus permite que... Às vezes Deus permite que apenas um passe por oração e Deus já vai trabalhando toda a família através de um. Ou às vezes é toda a família, eu conheço famílias que a família toda tem. E depois desse dia, teve um dia aqui que a gente estava rezando na Vigília da Cruz, eu vivi um momento muito forte de oração no Festival de Jovens, muito forte. E o Espírito Santo falou no meu coração, é o momento que eles acendiam vela. A pessoa que vai acender a vela
se chama Juliana, é o nome da minha irmã que se matou. E aí eu fiquei lá, a pessoa que veio acender a vela, Juliana, eram duas amigas, Juliana e Mariana. E aí a minha irmã chamava Juliana, e a Juliana é da Ucrânia. E ela acendeu a minha vela. Então a manifestação da vida da minha irmã. Teve também a manifestação, uma prima que... Essa maldição acarretou, então, o suicídio. Quando a gente recebeu essa E maldição, foi você também tinha através de uma pensamentos? imagem consagrada. Ao Toma muito inimigo. cuidado com presentes, muito. Ainda mais de pessoas que Se fazem de bonzinho. ou que você pode ter algum problema, ou que pode ter alguma inveja, muito cuidado. E daí, porque Isso é essas muito importante você falar. Porque às vezes nós ganhamos certo tipo de presente que você acha tão lindo. Você bota dentro da sua casa e parece que quando você olha, você fala assim, nossa, eu sentindo uma coisa estranha. Ou até coisa de você comer. comer também é um Sim. problema. É muito importante. Eu, a Não é primeira qualquer coisa vez... que você pode comer, dado por Sim, qualquer não. coisa. Você nem conhece aquela pessoa, né? Não estou generalizando, mas a gente precisa ter esse olhar. A primeira vez que eu fui numa missa de cura e libertação também aconteceu isso. Quando eu cheguei em casa, eu passei muito mal. E eu tinha comido muita coisa também E vomitou. contaminada. E que bom que vomitou. Foi Sim, tudo pra fora. sim. E daí Depois da vela, Juliana. teve a vela Juliana. E aí comecei a conhecer esse mundo que eu não conhecia. Esse mundo da ação do inimigo, esse mundo espiritual. Começou a estudar. Comecei a estudar, a receber ajuda, ser acompanhado. E hoje tem um padre da Itália que me acompanha. Aqui em Medjugorje vem muito padre da Itália. Na Itália, essa questão não é tanto um tabu. No Brasil é muito mais tabu. Na Itália eles têm muito... Até os padres que não são tão ligados nessa área, para eles é mais normal, eles estão mais acostumados com isso. E aí estamos trabalhando bastante essa questão, porque quando a gente recebe uma imagem, uma comida consagrada, é um portal para o inimigo que se abre. E através desse portal ele vai entrando na nossa vida. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E aí quando a gente ganhou essa imagem, a minha mãe falou, joga fora. E eu falei, não, mãe, às vezes a pessoa mudou. Inocência. E aí a minha mãe a gente perdeu casa. Aconteceu outros problemas na família que eu não posso falar porque né, não quero mexer com a vida das outras pessoas. E a minha mãe teve um sonho. Ela viu o demônio colocando uma coleira de cachorro na minha irmã na beira de um lago. A minha irmã se matou na beira da piscina com a coleira do cachorro 19 anos depois. Então por isso que eu especifico bem. Gente, a minha irmã era uma criança. Ela não tinha... Quantos anos? Ela tinha 3 aninhos quando aconteceu isso. E a vida toda da minha irmã... Ela tinha 3 anos quando... A mãe teve o sonho. O sonho. E ela foi 19 anos depois... Com 19 anos de idade. Com 19 anos de idade. E aí E daí quando ela aconteceu, e por isso que eu friso quando a pessoa recebe isso, né, ela era uma criança inocente, mas ao longo da vida dela, ela tinha muitos pesadelos. Eu me lembro de um dia ela acordando desesperada, chorando muito, que o demônio, ela via ela no caixão, o demônio sufocando ela. Ela chorava, chorava. Só que a gente tinha ajuda. A gente no Brasil não sabia nada. No ano que ela morreu, eu e minha mãe, depois que ela já tinha morrido, antes dela morrer, minha mãe sonhou que estava lutando com o demônio. Minha mãe muito de oração, muito de oração. E o demônio falou assim, não, agora é tarde. No dia seguinte ela se matou. E o ombro que a minha mãe relou no demônio, por muitos anos ela teve problema de dor. E nesse mesmo ano, numa noite, eu e minha mãe sonhamos com o demônio. A minha mãe sonhou que o demônio queria destruir o casamento dela, eu sonhei que o demônio estava me destruindo, num gueto. Quando eu acordo, eu vejo o demônio na minha frente. Eu não tive medo, eu vejo o demônio na minha frente, nos olhos dele tinha toda a destruição do mundo. E eu fiquei rezando, e eu não via meu quarto, era um outro lugar, era um lugar de tortura. E eu dizia, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E eu fui repetindo, e meu quarto foi voltando, e ele foi desaparecendo. Eu não tive medo, não tive medo. Mas eu era tão analfabeto espiritual, que eu achava, como foi um ano que a minha irmã se matou, eu fiquei doente, tô criando coisas, tô vendo coisas. Olha pra você ver como é a nossa... É porque o demônio mexe na imaginação. Na imaginação, na afetividade. E aí eu acabei achando, não, isso daí é da minha cabeça, eu tô criando coisa. E olha como a gente é analfabeto espiritual. A gente é analfabeto espiritual. Já é um sinal muito claro. Já era um sinal muito claro. Só que eu não sabia de nada disso, não conhecia. Não tem e aí foi aqui em Medjugorje, rezando muito, que Deus foi trazendo à luz isso tudo. Mas em Medjugorje tem toda essa história que é muito forte e é preciso dizer, um dia eu estava rezando e eu falei para Jesus que eu não queria falar sobre isso, não queria falar sobre esse assunto.
A gente está aprendendo ainda como falar, né? Sim. Não queria falar sobre isso. E Jesus, e naquele dia, e nesse dia eu rezei o dia inteiro para saber Jesus. Eu não devo falar. E Jesus falando no meu coração que eu devia falar. Eu falei, eu não quero falar. E aí foi aquele trecho do demônio do homem endemoniado que está no cemitério. E Jesus passa, ele vem, Jesus liberta ele. Quando Jesus liberta ele, ele quer seguir Jesus. E Jesus fala, não, mas vá nas redondezas e diga as maravilhas que Deus fez na sua vida. Nesse dia, Deus falou isso. E daí, hoje, em Medjugorje, Nossa Senhora fala muito da ação do mal, que nós precisamos nos proteger com água benta, com o terço, com a confissão. Mas Medjugorje, gente, é muito mais amplo que isso, viu? Muito mais amplo que isso, muito mais. O que Nossa Senhora está fazendo aqui hoje, para a igreja, a gente não tem noção de como está saindo bênçãos e graças para Medjugorje. Antes de Medjugorje começar, um mês antes, vocês conhecem a irmã Brigitte, irlandesa, que tem um ministério muito forte com sacerdotes. Os padres aqui da paróquia, um grupo daqui da paróquia, de jovens, foi em Roma, no encontro de Pentecoste com o Papa, e o padre pediu para a irmã rezar por eles, porque o comunismo estava querendo pegar os jovens e eles estavam virando ateus. A irmã rezou e ela falou assim, eu tenho uma visão, eu vejo uma igreja com 2 torres, e do altar dessa igreja sai uma fonte de água, que vai formando um riachozinho, e pessoas do mundo todo vêm na sua igreja beber dessa água. Nessa hora, passou do lado um padre muito famoso, ministeriado em cura e libertação, padre Emiliano Tardif, e ele não estava nem rezando, mas ele tinha um ministério muito potente, ele passou do lado e falou assim, Nossa Senhora vai visitar a sua paróquia. No mês seguinte começa a Medjugorje. E essa visão ajuda a gente a entender um pouco o que Nossa Senhora está fazendo em Medjugorje. A gente está bebendo essa água limpa para nos desalterar e poder levar para o mundo o que acontece aqui em Medjugorje. Porque em Medjugorje, o coração de Maria já triunfou. Por isso que a gente sente essa paz. Aqui é um oásis de paz, ela chama assim. Fora daqui ainda não. A gente ainda está vivendo o 3º segredo de Fátima, que é um tempo obscuro. E vai ficar um pouco pior, até que o coração dela vai triunfar. Ela nunca associou Medjugorje à volta de Jesus, mas ela disse que em Medjugorje ela veio terminar o que ela começou em Fátima, que é o triunfo do seu coração imaculado. Um tempo de paz, onde o nome de Jesus vai ser mais respeitado e o inimigo de Deus, a quem foi concedido um tempo, vai ser novamente preso nas suas cadeias. Amém. Amém. E eu vim aqui pela primeira vez em Medjugorje, né? Essa vez agora? Essa é a primeira vez que eu venho. E o que você acabou de falar agora é verdadeiramente o que eu estou sentindo. Quando a Gisele veio aqui veio em Medjugorje, né? Ela falou assim, Géia, quem vai em Medjugorje não sai da pessoa. E eu estou experimentando, esses dias que eu estou aqui, essa verdadeira paz. E o que eu vejo aqui é aonde você vai, as pessoas, não só as pessoas mais idosas, como as pessoas novas também, crianças, tudo rezando o terço. E é a coisa mais linda de você ver a igreja todos os dias, tanto de manhã como à tarde, à noite, noitinha já, as pessoas aqui rezando o terço e indo à missa. E no momento, na hora de adoração, você vê todo mundo fixamente em Jesus. No silêncio também. No silêncio, o silêncio. Tudo muito simples, nada, não tem nada. Não, e é a coisa assim, é um sentimento de tanto amor por tudo que Nossa Senhora está trazendo pra gente que, assim, eu que sou a primeira vez que estou vindo aqui. É um sentimento de tanto amor, de como quem diz assim, você veio aqui, você experimentou isso tudo que você está vivendo agora, essa semana, você experimentou todo o meu amor, mas eu quero que você divulgue esse amor e que você possa trazer muito forte. mais pessoas para cá, para que eles possam experimentar, para que possam haver essa conversão que você falou. O que eu senti hoje, como a primeira vez que eu venho em Medjugorje, tá chegando o finalzinho, tá chegando o finalzinho, tá chegando o finalzinho, mas eu posso experimentar, e eu estou experimentando tudo isso que você está falando. E isso que você falou é que Nossa Senhora fala. Medjugorje, Nossa Senhora diz assim, sejam as minhas mãos estendidas, sejam o meu sinal vivo. E os videntes falam, tragam as pessoas em Medjugorje, traga. Lógico que pra gente do Brasil não é barato, é difícil. É cansativo. Agora, se você tem a oportunidade de vir, se você tem a oportunidade, o dinheiro, não se iluda que pra Medjugorje, que você vai na Europa, você tem que ir em 20 países. Vai numa peregrinação só pra Medjugorje.
As duas vieram só pra Medjugorje. Vocês se Só- arrependeram de não. ter vindo É só a em segunda Medjugorje? vez que eu venho só pra Medjugorje. Gente, ela tá gastando dinheiro só pra Só Medjugorje. É a Ela segunda podia ir em vez. Paris, podia ir em Sim. Fátima, perdão, Fátima é maravilhoso. Podia ir em Lisboa, Não, em Roma, e não, veio pra Não. Medjugorje. Porque tem que viver, você tem que viver. sentir. Você tem que vir Você- pra cá. É. Assim, no caso assim, viver igual que a Gisele tá falando. Você tem que vir pra cá. Não, eu quero viver Medjugorje. Isso mesmo. Viver, experimentar tudo. Experimentar subir na colina, porque, por exemplo, hoje eu já fui subir na colina essa semana com várias pessoas juntos, assim, um grupo subindo. Porque todo dia um grupo sobe daquele todo dia local. o grupo sobe. O nosso grupo também, que nós estamos, também É. subiu também. Isso. Mas hoje eu subi, foi eu, Gisele e o outro Padre Edileno e Padre Simone. Edileno que foi. Eu subi no meu passo. Eles foram, uns ficaram um pouquinho para trás, mas eu subi rezando meu terço e ali eu consegui fazer uma grande reflexão. É diferente você subir com todo mundo e você subir você e Nossa E Senhora. precisa de tempo, né? Porque você subiu com todo mundo, você viu como é, você se localizou, aí depois você vai sozinho, você se sente mais à vontade pra ir Sim, sozinha. Você já sabe que não é tão difícil Não. subir. Não, eu pensei assim, como que eu vou conseguir? E eu subi hoje numa tranquilidade, e como que diz assim, você vai rezando o texto, Nossa Senhora vai te explicando, Nossa Senhora me fez voltar a algumas coisas do meu passado, e você sobe verdadeiramente a colina com Nossa Senhora. E Nossa Senhora precisa, como você disse agora, não sei nem se você sabe que Nossa Senhora pede isso, que a gente se torne apóstolo dela para levar para os outros o que acontece aqui, porque o que acontece aqui é trabalho de formiguinha. Imagina se uma grande emissora viesse falar de Medjugorje, não é nem bom, porque eles falam de um jeito que não é Distorcido, o verdadeiro, né? verdadeiro. Porque aqui acontece realmente o milagre do sol, eu já vi o sol pulsando nitidamente, ficava pequeno, grande, eu já vi o sol que ficava preto, branco, nítido assim, né? Eu não tinha que fazer força. Você vê isso, Da hóstia, já viu também? dele Virando girando, hóstia. Não, ele parecendo vira hóstia. hóstia, Isso, parecendo virando hóstia. hóstia, isso acontece com mais frequência. Por quê? Porque Medjugorje é a continuação de Fátima. Em Fátima teve o grande milagre do sol, como aqui é a continuação de Fátima, tem também isso. Então, se você pode, venha em Medjugorje. Venha para rezar pela sua vida, pela sua família, pedir a Deus a graça da conversão. Venha em Medjugorje. Qual o lugar que você mais gosta daqui? É difícil, né? Cantinho que o Zé. É difícil. Cada época eu gosto de um lugar. Teve uma época que eu gostava muito de um lugar lá no Monte das Aparições, escondido, que ficava mais para cima. O Monte da Cruz é maravilhoso, só que é um pouco mais cansativo de difícil. chegar lá em cima. Hoje o lugar que eu tô mais gostando é a capela de adoração do Oásis da Paz. É lá que eu gosto mais. Ah, lá do Oásis. Isso, lá que eu gosto. E lá também Nossa Senhora apareceu várias vezes. Medjugorje, Nossa Senhora apareceu em quase todo lugar, assim, teve muita É a aparição. casa dela, ela vai onde ela quer. Exato. Você já foi em algumas aparições, né? Que o vidente, com o vidente. Em algum momento da aparição aconteceu alguma coisa que você possa relatar? Nas aparições, antes de Nossa Senhora aparecer, ela vem todos os dias 5h40, no verão ela vem 6h40. Então, 1 hora antes, 50 minutos antes, o vidente começa a rezar o terço com quem está ali. E quando dá o horário da aparição, geralmente eles se ajoelham e começam a rezar o terço da paz, ou terço de Medjugorje, que é 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias. É uma oração antiga da Croácia, foi a primeira oração que eles rezaram quando começaram a ver Nossa Senhora. Então, até hoje, eles pausam o terço e começam a fazer essa oração. E daí, quando dá por volta de 5h40, 5h42, 5h37, se termina o mistério. Ele pausa o terço, ele se ajoelha e reza essa oração. Em algum momento a voz dele fica muda. É o sinal que Nossa Senhora chegou. Eles contam que antes de Nossa Senhora aparecer tem 3 flechas de luz, tudo fica azul, eles param de ver as pessoas que estão em volta, eles veem pequenas pessoas ao longe, como pessoas que estão no céu, e Nossa Senhora desce devagarzinho sobre uma nuvem. E nesse momento Nossa Senhora o saúda, louvado seja Jesus. E eles respondem, louvado seja Jesus e Maria. Eles contam que às vezes eles fazem uma brincadeirinha com Nossa Senhora. Louvado seja Jesus e a Santíssima Virgem Maria, e a Imaculada Virgem Maria. Nesse momento, Nossa Senhora dá um pequeno sorriso e se estabelece um vínculo entre eles. Eles esquecem que eles têm filho, eles esquecem. A única coisa que eles querem naquele momento é ir para o céu. E eles falam que eles têm a nítida certeza que eles estão diante da mãe deles e que, ao mesmo tempo, é uma presença solene. Não é a presença de um amiguinho da escola. É a presença de uma rainha. Se Nossa Senhora fica em silêncio, eles puxam uma oração.
nunca vão rezar por eles, por problemas deles. Eles rezam, desde a guerra na Ucrânia, está se rezando pela paz todos os dias. Rezam por algum doente que eles viram ao longo do dia, alguma pessoa que está precisando. E Nossa Senhora continua a oração. Se Nossa Senhora começa rezando, eles acompanham. Raramente Nossa Senhora dá mensagem, isso é importante as pessoas saberem, ela dá mensagem de maneira muito rara, e a mensagem do mês é todo dia 25, que ela quis dar todo dia 25. Na maioria das aparições, a mensagem é a presença dela entre nós há tanto tempo. Rezando. E aí ela reza pelas pessoas presentes, abençoa os objetos, mas diz: eu abençoo meus filhos, mas levem aos sacerdotes, porque quando o sacerdote abençoa, é meu filho que abençoa. E daí ela volta para o céu, devagarzinho, e nessa hora os videntes dizem que o único desejo deles era continuar rezando. Mas, como às vezes tem gente, eles precisam contar o que aconteceu, receber as pessoas, nem sempre eles podem ficar quietinho rezando. E é muito interessante porque os videntes em Medjugorje, eles aprenderam que eles não são celebridades. Eles são pessoas normais, como eu, como você. Tem família. Se você pedir para tirar foto com eles, eles não gostam. É, eles andam aqui em Medjugorje, no meio das pessoas, igual todo mundo. Não tem aqui em Medjugorje essa, como se eles fossem famosos, não Aham. tem essa Como se eles fossem deuses. não, o centro de Medjugorje, você vir aqui é ir na igreja. Nossa Senhora que criou a programação da tarde. Isso é o centro de Medjugorje. Nossa, que lindo. É ela que criou a programação da tarde. E ela prometeu que todos os dias, um dia ela falou assim, o coração dela ficava tão comovido de ver as pessoas na igreja chamando por ela, que ela prometeu que todos os dias, da mesma forma que ela aparece para os videntes pessoalmente, ela vem na igreja. As pessoas apenas não a veem, mas ela diz, ela vem na igreja. Por isso que toca o sino, e as pessoas fazem um minuto de silêncio e se ajoelham. Uma peregrina uma vez estava comigo, e não sabia dessa história, e começou a chorar muito, e ficava assim, ela tá aqui, ela tá aqui. E eu não senti nada. E depois eu contei essa história pra ela, falou, eu não sabia. Então, é um momento muito forte, tem dias que eu tô muito estressado com o trabalho, algum problema, eu venho nesse momento, lógico, não só chegar no momento, mas rezar, dar esse horário, dá uma calma, acalma um pouco, sabe? É muito especial, muito especial. E se a gente for falar de Medjugorje... É, e vai É ficar. muito Mas é bom legal. que muitos não conhecem. Em Friburgo mesmo, né? Eu morei um tempo na Bahia, lá que foi minha conversão, então quando eu voltei para Friburgo, aí sim, muitos que eu comecei a divulgar os vídeos aí que passaram a conhecer. E o Zé Carlos, a formação, porque você estava falando, você está em Medjugorje, e você falou que você fez seminário, mas você chegou a fazer outra formação, e os próximos passos? Ser um filho predileto de Nossa Senhora? Antes, agora e depois. Eu sou engenheiro civil de formação, fiz pós-graduação, e depois na França eu comecei o seminário. Só que na França é diferente. Não é filosofia separada de teologia, é junto. Mas logo eu caí doente, logo no primeiro ano, eu fiquei oficialmente como seminarista por 2 anos. Hoje, a Deus pertence o futuro, eu sou solteiro, né? Posso, assim, ser padre. Eu tenho ainda meu trabalho, eu não me dedico inteiramente a Medjugorje, mas eu espero poder me dedicar mais a Medjugorje, ajudar as pessoas a conhecer um pouco melhor e me dedicar mais a isso como um apostolado mesmo, de verdade, integralmente. Hoje, quem quiser me seguir, eu tenho um Instagram, @o peregrino de Medjugorje. Se você pôr o peregrino de me, já vai aparecer eu. Lá, esse rosto lindo, maravilhoso que vocês estão vendo. E aí se concentra basicamente lá. Às vezes, quando eu vou no Brasil, eu faço missões, vou falar sobre Medjugorje para ajudar as pessoas a conhecer. Também trago peregrinos, mas eu estimulo muitas pessoas a vir. E eu falo, gente, tô nem aí se você vai vir comigo. Venha, o importante é vir, venha a Então Medjugorje. você também faz excursão para o pessoal vir. Faço peregrinações e, às vezes, quando o meu trabalho me permite, eu também conduzo as pessoas. Ai, que ótimo. Nós vemos com a Divina Graça e trouxemos A também Leila, a junto com a Fernanda, Leila, muito minhas Fernanda. amigas. Super indico. O Zé também nos acompanhou na subida da cruz. E eu indico, venha a Medjugorje, não perca essa oportunidade, divulgue. E voltando um pouquinho sobre o que ele falou sobre o problema espiritual, eu fiquei um ano assim, ralando para tentar descobrir, buscar uma ajuda dentro da igreja e naquele um ano Deus permitiu ir até pessoas que não sabiam lidar com aquele problema e depois aí sim, aí eu recomendo, foi quem me ajudou, o Exército de São Miguel, então irmã Kelly Patrícia, então acompanhem eles, quem não conhece, e também os Arautos do Evangelho. Então só para uma dica aí que foram essas duas comunidades, são missionários preparados que Deus enviou para gente
Então, hoje, assim, graças a Deus, no Brasil está mudando isso, Tá, graças tá. ao Exército de São Miguel e aos arautos do Evangelho, que eu tenho muita gratidão, que me ajudou muito e acolheu minha família. A renovação também trabalha muito com Renovação isso, né? Às carismática. vezes, um acesso a um exorcista no Brasil é bem complicado, mas você tem pessoas ministeriadas em cura e libertação, leigos, tem pessoas que realmente têm esse ministério que pode te ajudar a rezar, fazer orações de renúncia. Nunca dar ordens, mas fazer orações de Sim, renúncia. busca um grupo de oração. Na nossa diocese a gente está super bem sendo assistido, a gente tem também 2 exorcistas na nossa diocese. Então, procure, busque ajuda, que Nossa Senhora vai te mostrar, Deus vai te guiar. Eu te agradeço, Zé, muito, muito, muito obrigada. A gente vai andar um pouquinho aqui com ele, para mostrar um pouquinho aqui desse lugar abençoado, já está anoitecendo. E eu te agradeço muito, muito, muito. E não sei, sua vida, como você disse, está nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos de Nossa Senhora e De de nós, Deus. Exato, aonde ele exato. te guiar. Não sei se você vai ser um filho predileto ou se vai ser um pai de família, mas o importante é que a vontade de Deus seja É feita na verdade, nossa é vida. verdade, é Sim. verdade. E agora, muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês, falar para o Rio de Janeiro com o meu porta-porteiro e portão. E eu exijo respeito. De uma vez eu guiei um grupo do Rio de Janeiro aqui, era todo mundo carioca. E eu falei, quero ver todo mundo falando colher. Aí todo mundo falou, colher. Eu falei, então agora a gente começa. Colher, não Colher. Mas é mais bonito colher. colher. É colher. Já sabe logo O seu é mais bonito. Eu reconheço, eu sou humilde, reconheço. Muito obrigado, pessoal. E que a gente se encontre em Medjugorje ou em algum lugar do Brasil. Obrigada. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Nós que agradecemos o seu sim. Muito obrigado. Mas essa época é gostosa, que é calmo, silencioso, só escurece muito cedo, né? Aí aos luminosos e a Via Sacra em volta da cruz. Pelo menos ter uma vida de oração, né? Todo dia eu rezo o terço, ou eu rezo meia hora. É a missa. Nossa Senhora diz assim, se você trabalha, tem estudos, reza meia hora de manhã, meia hora à noite, e se possível, vá na missa. É o que ela pede, para quem trabalha e estuda. Então o importante é ter uma vida de oração, porque às vezes a pessoa quer abraçar o mundo, né? E não dá, também desiste. Então é melhor pouco sempre do que o muito um dia e 1000 anos sem nada, né? A gente está aqui em Medjugorje, num lugar chamado a Cruz do Ressuscitado. É uma estátua que foi doada para a paróquia de Medjugorje no início dos anos 90, encomendada por franceses e feita por um artista esloveno, ela é feita de bronze. Só que ela ficou abandonada num galpão, porque não tinha lugar para colocá-la, por uns 10 anos. Lá nos anos 2000, mais ou menos, decidiram construir aqui uma via sacra e colocá-la. O artista levou isso a mal. Por quê? Vou pedir para nossa câmera mostrar. A igreja está lá, tá vendo? Lá onde está aquele telão, as pessoas estão andando. E o cemitério está aqui do lado. E ele ficava, pra que colocou lá? Quem vai querer visitar essa cruz? E aí, quase um ano, mais ou menos, 1 ano e meio depois que colocou ela aqui, uma senhora estava rezando ali, quando ela percebeu que da altura do joelho saía 2 gotinhas de água. Esse fenômeno continua até hoje. E foi feita análise por 2 laboratórios, um suíço e um italiano. Essa lágrima, toda água tem sais minerais, mas essa água tem uma concentração maior de sais minerais, que se compara à lágrima humana. E Nossa Senhora na aparição nunca falou sobre isso. Entretanto, no primeiro vitral da igreja, tem a imagem de Nossa Senhora que abraça Jesus na cruz. E quando ela abraçou Jesus na cruz, da onde que ela deve ter chorado? Da altura do joelho. E é interessante porque são 2 furinhos mesmo. Você vê a água saindo por 2 pontinhos. E quando fazem uma análise térmica da imagem, a imagem toda de bronze, e apenas no joelho é mais frio. Não tem nenhum caninho levando água para esse lugar. É só no joelho que a água é realmente, no dentro do joelho que a água é realmente mais fria. Não sai 24 horas, às vezes sai, e aí o pessoal passa o lencinho, leva, dão para as pessoas e tem muito testemunho de curas e milagres. Mas o sinal mais forte são essas lágrimas de Nossa Senhora. E no Brasil, a gente tem uma devoção muito bela, a Nossa Senhora das Lágrimas. Ela apareceu no Brasil e ela é própria para combates espirituais. O terço das lágrimas é próprio para combates espirituais. Ó Virgem dolorosíssima, que as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E é 7 dezenas de 7 orações, né? É 7 vezes 7. E é uma oração curtinha e muito poderosa também contra os assaltos do mal.
a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o filho seu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o filho seu, que sou eu. Foi do alto da cruz que o nosso Senhor Jesus disse que ela é nossa mãe. Do alto da cruz: filho, eis aí tua mãe. E desde aquele dia, ela se tornou nossa mãe, tua mãe. E que interessante, no alto da cruz, Jesus nos entrega uma mãe. Do alto da cruz, Jesus nos entrega uma mãe. Na hora da maior dor, na hora do maior sofrimento, Ele nos entrega uma mãe. Talvez para dizer a mim e a você que quando você mais estiver sofrendo, não esqueça que você tem mãe. Por isso, irmão e irmã, talvez você esteja passando por um grande momento de sofrimento. Não se esqueça que você tem uma mãe que quer te ajudar neste momento mais difícil da sua vida. Sim, eu digo a você com toda certeza, ela é mãe. E principalmente na hora mais difícil, é que a mãe está presente. Até na nossa vida, muitas vezes é assim. O amor de mãe é um amor grande, é um amor grande. Às vezes os amigos abandonam, as pessoas abandonam, mas na hora mais difícil, quem está lá? Mamãe, mamãe. E se a mãe da terra pode falhar algumas vezes, a mãe do céu nunca. Eu convido você agora, diante da sua dificuldade, a você suplicar para ela, como filho: eu sou teu filho, ó mãe, e eu te peço a sua intercessão, a tua ajuda. Prostrado aos teus pés, venho pedir a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o filho seu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o filho seu, que sou eu. Oh, Mãe de Deus, Rainha da Paz,
e escute o filho seu, ó mãe.